Olá, programa Projetos e Sonhos, uma parceria entre o Fundo Positivo e a TV Mon HD. Hoje no programa teremos um convidado especial, Marcucci Santos, que é enfermeiro de formação e sócio fundador da Associação Beiradeiro. E ele vai nos contar de onde ele é e o que é a Associação Beiradeiro. Tudo bem, Marcucci? Olá, Marina, tudo bem? Obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com você, com todos que estão nos assistindo nesse momento. Um prazer muito grande estar aqui com vocês, viu? Sim. Bom, eu sou o Marcucci Antônio, né? Eu falo aqui de Porto Velho, Rondônia, né? Porto Velho é a capital do estado de Rondônia, onde nasceu a nossa Associação Beiradeiro, e ela tem esse nome porque ela nasceu, de fato, à beira do Rio Madeira, que é o nosso maior rio, afluente do Rio Amazonas, que passa aqui pela região norte, onde há muitas comunidades tradicionais, muitas comunidades ribeirinhas, e onde o nosso trabalho voltado a essas populações, trabalho voltado a populações vulnerabilizadas, né, onde nossos projetos têm um principal território, que é levar propostas e projetos para esses locais mais longínquos, remotos, onde as políticas públicas chegam com bastante dificuldade. A nossa organização nasceu com esse propósito de levar para essas comunidades as ações e os projetos para impactar na vida das pessoas que ali residem. Ótimo. E quanto tempo tem a associação, Marcucci? Bom, essa história começou, eu costumo dizer que essa história já tem mais ou menos uns 15 anos, né? Há 15 Olha, anos atrás, eu começando a desenvolver minhas primeiras atividades profissionais como enfermeiro, nessas comunidades, eu consegui perceber ali que, para além do que eu fazia, necessitava ampliar as ações, necessitava ampliar um pouco os trabalhos, e foi aí que eu fui chamando alguns colegas, alguns apoiadores, para dentro dessas comunidades desenvolver aquilo que perpassava, né, ia um pouco além do meu trabalho como enfermeiro. Então, os colegas sim. foram agregando e o projeto nasceu ali como projeto Beiradeira, era um projeto de extensão, juntando com alguns colegas de parceiro de uma universidade, de uma faculdade que eu dava aula também na época, e trazendo os alunos e os apoiadores para desenvolver os projetos iniciais àquela época. Já temos aí, beirando os 15 anos de atividade. Uma boa caminhada, então, né? Nessa tentativa de trazer um pouco dos nossos projetos, né? Enquanto Fundo Positivo, como um apoiador de diversas ações, diversos projetos, nós, então, tivemos a grata satisfação de ter vocês como parceiros na nossa caminhada. E aí, vocês, então, foram selecionados num projeto chamado Projeto Acolher. Eu queria que você falasse um pouco o que é o Projeto Acolher e como é que tem sido desenvolvido, ou se ele já foi concluído. Então, você faz aí para nós uma fala aí para a gente ir conversando um pouco sobre o projeto específico. Bom, o projeto Acolher, ele é um projeto que nasceu da necessidade de ampliar, né, e de melhorar a questão do acesso e do acolhimento à população LGBTQIAPN+, nessas comunidades tradicionais, a partir do trabalho das equipes de saúde que algumas possuem, e também Sim, na área urbana da cidade de Porto Velho. Nós partimos do princípio de que existe uma política pública que foi lançada em 2013, que era para garantir acesso, né, a serviços de saúde, atenção integral, propostas de serviços e atividades que as unidades de saúde, os serviços de saúde devem contemplar. Então, nós pensamos em treinar e capacitar os profissionais de saúde na lógica do letramento em saúde da população LGBTQIAPN+, para que pudéssemos primeiro diagnosticar, fazer um levantamento de quem são, quais são e quantos são dessa população em Porto Velho, em especial nessas comunidades. Porque se a gente parte do pensamento de que a população LGBTQIAPN+, tem dificuldade de serviços, de acesso aos serviços de saúde, de uma unidade de saúde na área urbana, imagine na área rural. Então, sim, o nosso projeto ele foi um revelador da comunidade LGBTQIAPN+, em especial da população trans, né, das mulheres lésbicas, dos homens gays, dessas comunidades, inclusive levar para eles o entendimento do direito que eles têm dos serviços de saúde que tem nas unidades. Porque, ao contrário que a gente vê por aqui, é um pensamento muito voltado a pensar nessa população
para oferta de teste rápido, como se a população LGBTQIAPN+, só tivesse relações sexuais e só tivesse risco de contaminação de ST. Então, nossa proposta do projeto é ampliar a visão e o entendimento desses profissionais por meio da educação permanente, por meio da capacitação, da formação, e foi um projeto que acabou sendo muito impactante aqui na nossa realidade, com o apoio do Fundo Positivo, para que a gente pudesse formar os profissionais que desde a academia não conseguem, não têm acesso a essas questões voltadas à saúde da população LGBTQIAPN+. Então foi um divisor de águas para que, inclusive, começasse a pensar e a discutir as políticas públicas locais para essa população. E assim, dentro desse contexto, o que você acha que foi mais difícil ou quais foram os desafios encontrados, assim, né, nesse processo porque provavelmente vocês tenham trabalhado com gestores, né, servidores públicos e pessoas que estão ali no atendimento em geral. Então, quais foram os desafios que vocês mais tiveram, assim, percebidos, assim? Então, Marina, dentre os nossos principais desafios foi justamente esse, de levar a temática de saúde da população LGBTQIAPN+, para esses espaços de relação de trabalho dos profissionais de saúde em unidades de saúde pública, né, do SUS, do Sistema Único de Saúde. Então, os desafios, inclusive, foi pautado no ineditismo de levar essa política pública, de falar sobre esse tema, que esse é o tema geral, mas nas entrelinhas estamos falando da questão dos direitos, do nome social, nos instrumentos de atenção à saúde, do direito às singularidades e às especificidades de saúde que tem essa população, do direito ao acesso aos serviços que também são para as demais comunidades, e isso tudo foi discutido num espaço político, social, muito específico da região norte, em especial do estado de Rondônia. Nós temos um estado que politicamente é um estado muito conservador, é um estado que acaba transitando muito numa linha de misturar as questões religiosas, de algumas ideologias, e entrarmos nesses espaços para falar sobre esse tema já foi um desafio muito grande. Então, nós esbarramos em gestores de saúde, em gerentes de unidades de saúde, que tinham muita dificuldade em entender que isso era uma política pública, que isso era um direito da população e que eles estavam cada vez mais invisibilizados dentro dos territórios. Então, a gente começava o projeto com perguntas simples, como quantos são da população LGBTQIAPN+, que está no território dessa unidade de saúde? E ninguém sabia dizer. Então, aqueles instrumentos básicos de cadastramento dos agentes comunitários, o ESUS, que é o sistema, né, de prontuário eletrônico do Sistema Único de Saúde, você não via essas especificações. Então, essas interseccionalidades que a gente chama de raça-cor, né, de orientação sexual e de identidade de gênero, não existia no serviço. Então, o projeto foi um desafio muito grande de começar a levar para os profissionais, os gestores e gerentes a pensar sobre essa população que tem suas necessidades, que tinha suas questões de saúde, para além daquilo que essa comunidade de profissionais estava pensando. Então, foram vários os desafios, mas o principal, certamente, foi entrar nesse estado conservador, nessas questões políticas que são inseridas aqui, mas, graças a Deus, as coisas deram muito certo, com muitos apoios e muitas parcerias. Sim, e aí vocês também têm uma questão que é a fronteira, né? A fronteira, e provavelmente as pessoas migram para esse estado também, e também vão encontrar outras dificuldades para além, né, das questões LGBT, com essa questão, né, do território, desses espaços, né? E assim, nessas parcerias que vocês conseguiram construir, quais foram as principais, assim, que você percebeu que foi, assim, também um divisor de águas para construir esse projeto? Nós tivemos muitas parcerias aqui, Marina, e uma das principais delas foi as instituições de ensino superior. A Universidade Federal de Rondônia, por meio de formação continuada dos acadêmicos, daqueles acadêmicos dos últimos anos de curso, nós levamos o nosso projeto saindo de dentro do serviço também para a academia, no meio da trajetória, por entender que precisávamos também atingir os futuros profissionais para que não fosse replicada essa dificuldade que nós estávamos diagnosticando durante o projeto. Então, nós começamos a trabalhar muito a formação de futuros médicos, futuros enfermeiros, futuros psicólogos, futuros profissionais que vão chegar na rede SUS do município para que eles já entrem
entendendo a questão da integralidade da atenção para essa população. Então, a parceria com essas instituições formadoras foi tanto de curso técnico, como de curso superior e de curso de pós-graduação. Uma das parcerias também que nós tivemos aqui diretamente foi da própria Secretaria de Saúde. Dentro da gestão de Legal. saúde, por mais que tivéssemos algumas dificuldades, nós tivemos também muitos apoios. Então, o núcleo de educação permanente, que é aquele núcleo que é responsável pela formação dos profissionais, caminhou junto com o projeto, entendeu a importância de falar sobre isso, de tratar desse tema dentro dos serviços, e isso começou a facilitar mais a nossa entrada. Então, por mais que a nível de políticas públicas, dessa questão de política partidária, pudesse influenciar, nós tínhamos uma proteção na secretaria. Então, isso fez com que a gente chegasse nos cenários para desenvolver o projeto de uma forma também muito mais efetiva, além das parcerias com as outras ONGs. Então, uma coisa que eu não posso deixar de destacar é que nós congregamos uma união de algumas ONGs que estavam caminhando cada um a seu lado. Então, o projeto ele conseguiu trazer algumas outras organizações para entender a importância disso e começar a desenvolver conosco o projeto. Então, isso foi fortalecendo e fez com que a gente alcançasse um número maior de pessoas atingidas pela proposta do projeto. Ótimo. E vocês teriam assim um dado assim de algum número de pessoas atingidas assim até o momento ou que foram impactadas com esse processo? Ontem eu estava, inclusive, ali na plataforma, desenvolvendo a análise, né, da nossa prestação de conta. Foram mais de 700 profissionais atingidos pelo projeto, né? Então, de forma direta, isso daquilo que a gente tem registrado, daquilo que a gente conseguiu, de fato, alcançar diretamente. E quando a gente pensa em público indireto, isso é triplicado, porque esses profissionais atendem outras pessoas, né, eles acabam tendo contato com outros colegas, falam do que aconteceu, da oficina que aconteceu. A oficina nossa é sempre com metodologia ativa, a gente acaba trazendo o profissional para entender de uma forma muito lúdica, né, muito tranquila, né, entender primeiro o que significa o L, o G, o B e o T, todas as questões do letramento, para poder impactar no respeito às individualidades, né, às questões específicas de cada pessoa que compõe esse grupo, e perpassava também por uma questão de entendimento sobre essa diferença, identidade de gênero, orientação sexual, sexo biológico, que ainda é um tabu, né, que até para nós mesmos, para algumas pessoas, acaba tendo dificuldade de entender, e entender que isso também impactava diretamente no serviço de saúde. Foram vários exemplos, várias experiências, mas algumas chamam muita atenção quando a gente ouvia um profissional dizendo: mas eu não tenho condição aqui nessa comunidade de ter visto ele nascer como menina e agora se apresenta como menina, como é que eu vou atender ele? Mas aí explicar que isso é uma questão individual, que é uma questão de identidade. Falamos um pouco sobre saúde mental também, sobre o sofrimento que essas pessoas acabam tendo quando não têm as suas singularidades respeitadas. Então, isso de uma forma acaba atingindo muita gente, porque esse profissional ficou sensibilizado a ponto de conseguir levar isso para outras pessoas e para outros colegas. Então, a gente conseguiu atingir certamente muito mais do que aquilo que a gente tinha de registro poderia mostrar. Ah, que ótimo, muito bom. E assim, no campo do HIV/AIDS, né, que também é um dos temas que o Fundo Positivo sempre tenta trazer, porque ele foi criado, na verdade, né, com o advento desse tema. Você acha, como é que está o cenário aí no estado de vocês e o que você acha que ainda precisa ser construído como um desafio para essa temática específica, assim, no campo desse tema? Olha, eu vou te dizer que o destino nos une justamente porque nós estamos, de fato, lidando com a mesma temática, com a mesma pauta. Hoje mesmo pela manhã, eu estava desenvolvendo uma garantia de acesso para um jovem profissional do sexo que teve o diagnóstico de infecção pelo HIV pelo nosso trabalho, pelo nosso projeto. Ele mora numa área muito vulnerabilizada da cidade e não tinha condição de ir para o serviço de atendimento especializado, para o SAI, para poder fazer seus exames, para poder fazer seu acompanhamento. Ele estava há 2 anos de abandono do tratamento. Então, assim, nós temos uma questão local, que é essa questão do acesso. Porto Velho tem 35 mil quilômetros quadrados de extensão territorial. É a capital, é a maior capital do Brasil em termos de extensão. Então, quando a gente fala de ir para um serviço, levar a proposta de um projeto como esse, a gente também esbarra nessa questão desse indivíduo chegar a acessar alguns serviços que ainda estão centralizados. Então, o SAI de Porto Velho fica no centro da cidade. Então, qualquer bairro periférico, pessoas que têm a infecção, que precisam do acompanhamento, têm que se deslocar por longos percursos para poder chegar, para fazer exame,
para ter uma consulta. Então, o nosso projeto foi levando isso também para poder deixar claro que a gente precisa, na linha do advocacy, conversando com gerentes, com gestores locais, com parcerias, para descentralizar esse serviço também, para que chegue mais perto das pessoas. Então, assim, a situação do HIV/AIDS é que ela tem aumentado, é um perfil epidemiológico que cada vez mais atinge os jovens, né? É público-alvo que a gente sempre deixou claro que esses profissionais precisavam captar. Então, ao passo que nós formávamos os profissionais nesse tema, pedimos para que eles levassem isso para as escolas, na lógica do programa Saúde na Escola, que eles levassem para esses cenários onde os jovens estão tendo relações cada vez mais desprotegidas e as infecções estão surgindo. Então, esse é o nosso perfil. Nós somos uma cidade endêmica para sífilis, nós temos muitos casos de sífilis aqui na região, né? E o próprio HIV acaba vindo também acompanhado desse processo por uma questão cultural. A prática sexual desprotegida é uma realidade, infelizmente, ainda de Porto Velho. Então, projetos como nós, trabalhos como esse, vão impactar diretamente no perfil epidemiológico que está cada vez maior. E você acha que essas novas tecnologias, assim, que a gente tem trazido, né, o Ministério da Saúde tem trazido o PrEP, né, a PrEP, a PEP e outras tecnologias, você acha que isso já é uma realidade aí no estado de vocês ou ainda precisa trazer mais essas orientações e como proceder nesses casos, as novas tecnologias? Isso entra dentro dos nossos desafios também, Marina, aqui na região norte, aqui em Porto Velho, aqui no extremo norte do país, esses insumos de prevenção combinada, essa linguagem de deixar claro que existe a disponibilidade e dar acesso às pessoas ainda é um desafio muito grande. Nós ainda temos a PrEP e a PEP centralizada em alguns serviços, ela não está disponível para todas as pessoas de fácil acesso, né? Nós temos ainda uma grande dificuldade de levar essa informação como pauta de educação e saúde, educação sexual e saúde. Eu também sou obrigado a dizer que semana passada a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia promulgou uma lei que proíbe ações de educação sexual e de gênero e de saúde sexual e reprodutiva para menores de 18 anos. Então, para a Nossa. gente ver o impacto que é e que local nós estamos desenvolvendo esse projeto. Eu fico até muito arrepiado e emocionado de falar disso, porque nós estamos indo na contramão de uma política que está cada vez mais atrasada no que diz respeito a dar direito para essas pessoas a entenderem que precisam desse contato de insumo, precisam falar desse tema para evitar aquilo que os dados estão mostrando, né? E que os dados não são apenas números, são pessoas que sofrem, são pessoas que acabam tendo dificuldade de acesso a tratamento, de entender que isso é disponível e que é SUS. Né? Então, é uma política pública que parlamentares locais acabam entendendo e misturando algumas questões para você ver como que as coisas acabam se processando. Então, são desafios atrás de desafios por aqui. Até porque, né, as práticas sexuais não começam aos 18 anos, muitos jovens têm a experiência muito cedo, né? Nós temos Maioria, né? até a questão da gravidez na adolescência, que é uma realidade, né? E a questão, né, da prostituição, enfim, Os todos esses abusos processos. sexuais, de orientar uma criança, o que pode e o que não pode ser feito, tudo isso é saúde sexual, né? Exato. As pessoas confundem os temas ainda, confundem as abordagens e generalizam como questões ideológicas, e não é isso. Sobre o olhar da saúde, existem políticas públicas, existem ministérios e uma gestão que direciona esse trabalho, é o que a gente segue. Eles Com impedem certeza. isso, e só para ter uma ideia do detalhe, essa lei deixa claro que qualquer menor de idade ou qualquer pai ou responsável que autorize o filho a participar, a multa é de R$ 50.000 por indivíduo. Mas que absurdo, É, isso é é completamente inconstitucional. inconstitucional, mas para você ver, isso acontece, infelizmente. Verdade, infelizmente, é. E voltando um pouco para o tema, então, né, do projeto LGBT, você disse que, então, houve uma parceria com a universidade. A universidade, né, em geral, assim, você acha que ela tem se debruçado sobre esses temas também, a nível de elencar uma disciplina, ou ela fica dentro dos conteúdos programáticos? Como é que você vê aí a realidade das universidades em geral, assim, no estado? Ó, Marina, eu vejo inclusive como um grande ganho do projeto, uma grande conquista e um resultado também muito positivo do nosso projeto.
O Sim. Acolher, ele começou, inclusive, a despertar na universidade o interesse em pensar essas temáticas, de levar essas políticas públicas, né, para dentro da universidade. Hoje nós estamos aí com uma visão de equidade muito mais ampla, o governo federal tem trabalhado muito isso e, obrigatoriamente, as faculdades e universidades precisam pensar isso de outra forma. Esse tema, de uma forma ainda muito básica, vai passando por algumas disciplinas, vai sendo trabalhado em alguns cenários, mas não também da forma como deveria ser. Para você ter uma ideia, foi a primeira vez dentro de um curso de graduação em enfermagem da universidade e dentro do curso de pós-graduação de residência multiprofissional em saúde da família da universidade, que os seus TCCs e os TCR tiveram esse tema e dentro do nosso projeto. Então, Nossa. os alunos e esses profissionais de pós-graduação estavam conosco na parceria e utilizaram do projeto Acolher para pensar os seus projetos e coletar os dados durante as nossas ações. Então, enquanto as oficinas aconteciam, eles aplicavam instrumentos, aplicavam entrevistas para poder gerar os resultados dos seus trabalhos de conclusão de curso, que foram algo assim formidável. Um deles, inclusive, foi essa questão mesmo da visão da população trans sobre o serviço de saúde de atenção primária que existia. Então, tudo isso vai trazendo elementos científicos para que a gente possa utilizar para projetos futuros. É algo Sim. muito interessante. Excelente, excelente. E você acredita que a população trans ela acessa esses espaços com, assim, com mais facilidade, ou ainda há uma resistência da própria população diante da maneira com que ela é atendida, no caso, assim? Você acha que ainda nós temos essa dificuldade? Existe ainda muita dificuldade e essa é a alma do projeto. É demonstrar para os dois lados, tanto para os usuários, a população trans, deixar claro para eles e para elas que existe um serviço de atenção básica, que existem serviços que vão para além dessas questões que geralmente são pensadas para a população, que além que tem imunização, que tem consulta de enfermagem, tem consulta médica, tem medicamentos, tem laboratório, tem tudo isso que elas devem fazer uso e também mostrar para a população de profissionais de saúde que devem ofertar isso para a população trans. Então é uma relação que está distante porque os dois grupos populacionais não conseguem se encontrar por Sim. tabus, por estigmas, né, por questões de dificuldade mesmo de compreensão da importância de cada cenário. Então o projeto ele veio ao mesmo tempo que falávamos com profissionais, procurávamos identificar no território essa população, que um dos projetos que nasceu dentro do projeto Acolher foi o próprio diagnóstico, como eu falei, do território. Cada agente comunitário tinha que fazer o levantamento da sua microárea, de quem era da população trans ou de outro grupo populacional LGBTQIA+. Então isso foi muito bacana para eles entenderem que essa população está lá, essa população precisa ser atendida e aí sim a população entender que a unidade básica também é um espaço para elas, né, e para eles. Isso é algo que ainda tá melhorando, o projeto ajudou a despertar e nós não vamos parar por aqui. A gente vai continuar porque isso é algo necessário aqui na nossa realidade. Excelente. E assim, já está quase no final o nosso programa, né? Mas assim, eu queria agora, então, o título desse programa é Projetos e Sonhos. E aí eu pergunto qual é o sonho da Associação Beiradeiro, qual é o sonho do Marcucci? Coisa boa. Bom, o sonho do Marcos se mistura com o sonho de mais de 60 colaboradores que nós temos na associação, que sem eles nós não conseguiríamos desenvolver, dos parceiros e tudo mais, que é que esses projetos virem políticas públicas, né? Que esses projetos tenham sustentabilidade de fato, que a gente consiga criar parcerias institucionais, né, a nível governamental, que a gente consiga caminhar juntos e consiga deixar claro que isso não é uma proposta que tem um começo, um meio e um fim. O Fundo Positivo tem esse papel, né, de fomentar para que o primeiro passo seja dado e cabe a nós aqui na realidade fortalecer essa parceria para que a gente continue. Então, nosso sonho é esse, é que a gente consiga de fato ter demonstrado com o projeto que há uma necessidade, que essa população precisa muito reconhecer o serviço de saúde como espaço também para elas, para eles, e que a gente consiga caminhar com as próprias pernas. Esse é o meu sonho, tenho certeza que é o sonho de quem participou desse projeto, porque como ele é a menina dos olhos da Beiradeiro hoje, a gente não quer que isso se perca, né? Nós queremos, claro, mais apoio, que o fundo consiga ter capacidade institucional também de
de apoiar esses projetos, mas que a gente consiga também localmente sensibilizar de fato e seguirmos aí para a implantação de uma política de fato efetiva e integral. Esse é o nosso sonho. Excelente, excelente. Nosso tempo está acabando, então, assim, eu queria agradecer, né, a participação tua, dizer que o Fundo Positivo também tem esse olhar, né, essa preocupação com o cuidado das pessoas, então nós estamos na mesma sintonia, né, e esse programa, então, como é uma parceria, para também mostrar o que está sendo feito de norte a sul, e aí é um exemplo muito claro de vocês, né, aí no norte do país, onde a gente sabe que as políticas de acesso muito mais dificultadas, né, por uma série de razões. Então, agradecer novamente e dizer que nós vamos continuar aí nas parcerias, né, e lembrar, então, que esse é um programa, uma parceria do Fundo Positivo e com a TV Mon HD, e que agora também nós temos nos nossos canais da Sky. Então, em breve, vamos aí prestigiar e assistir os nossos programas também pela Sky. Tá certo? Obrigada, Marcucci, Agradeço. e continuaremos aí no trabalho. Nós conversamos então com Marcucci Santos, que é um dos coordenadores da Associação Beiradeiro de Porto Velho, Rondônia. Até mais. Até mais, um abraço a todos e todas e todos.